Essa é uma história repleta de mitos, verdades e narrativas que nem sempre podemos atestar a realidade. Mas sabemos muito detalhes sobre esse ícone das artes marciais, filosofia e da cultura popular. Falaremos sobre Miyamoto Musashi, sua trajetória, sua vida e desafios. Meu nome é Sérgio Tiaralo e você está no canal Direto para o Vídeo, no segmento História. Espero que gostem. Certamente Miyamoto Musashi foi um famoso samurai japonês do século XVII, conhecido por ser um dos mais habilidosos espadachins da história do Japão. Ele é reverenciado como um mestre na arte da espada e também é conhecido por suas habilidades em estratégia militar. A obra mais famosa associada a Miyamoto Musashi é o livro Gorin no Sho, ou seja, o livro dos 5 anéis. Escrito por ele no final de sua vida por volta de 1645. Esse livro é considerado um clássico da literatura japonesa e é amplamente estudado não apenas por praticantes de artes marciais, mas também por empresários, líderes militares e estrategistas. O Gorin no Sho aborda princípios de estratégia, táticas, filosofia e mentalidade do combate. Musashi apresenta suas ideias sobre como enfrentar situações de batalha, tanto no campo de combate quanto na vida cotidiana. Seu estilo de escrita é conciso e poético, transmitindo conceitos profundos de uma maneira clara e prática. O livro é dividido em 5 capítulos, cada um corresponde a um elemento da natureza: terra, água, fogo, vento e o vazio, e seus princípios associados. Cada capítulo explora a aplicação desses princípios em combate e estratégia. No entanto, os ensinamentos de Musashi não se limitam apenas ao combate físico. Eles também se estendem ao desenvolvimento pessoal, autodisciplina e busca da excelência em todas as áreas da vida. Miyamoto Musashi é também lembrado por suas inúmeras vitórias em duelos de espada. Acredita-se que ele tenha participado em mais de 60 duelos ao longo de sua vida, permanecendo invicto em todos eles. Suas habilidades em combate e sua busca incessante pela maestria o tornaram uma figura lendária no Japão. Miyamoto Musashi nasceu em 1584 na província de Harima, no Japão. Ele teve uma vida bastante agitada, marcada por suas jornadas de autodescoberta, treinamento em artes marciais e duelos. Musashi começou sua jornada nas artes marciais em uma idade precoce, estudando o estilo de esgrima tradicional da escola Kaji-ryu. Ao longo de sua vida, ele também estudou outras formas de combate, como Jichi-Jitsu, arte da defesa com Jichi, e o Nichin-Ichi-ryu, técnica de luta com 2 espadas simultaneamente, que ele mesmo desenvolveu. O pai de Miyamoto Musashi se chamava Shimen Munisai. Ele era um espadachim e mestre de Kenjutsu, a arte da espada, que, de acordo com algumas fontes, pertencia à escola de esgrima Shinto-ryu. A busca de Musashi pela perfeição em suas habilidades o levou a participar de diversos duelos ao longo dos anos. Um dos duelos mais famosos de Musashi foi com o samurai Sasaki Koshiro em 1612 na ilha de Ganryu, próximo a Kokura. Musashi venceu esse duelo lendário utilizando uma espada improvisada feita a partir de um remo de barco. Essa história reforçou sua reputação como espadachim mais habilidoso do Japão. Mais tarde em sua vida, Musashi se retirou para uma vida mais contemplativa e de estudos. Foi durante esse período que ele escreveu o Gorin no Sho, compilando suas experiências em combate e suas reflexões filosóficas.
O livro não apenas ensina técnicas de luta, mas também enfatiza a importância da mente calma e equilibrada, a compreensão da natureza humana e a estratégia aplicável a todas as áreas da vida. Miyamoto Musashi faleceu em 1645, aos 61 anos de idade. Seu legado como um dos maiores espadachins e estrategistas do Japão se mantém até hoje, além de sua influência nas artes marciais. Suas ideias filosóficas e estratégias também têm sido aplicadas em diversas outras áreas, incluindo negócios, liderança e tomada de decisões. O personagem lendário de Musashi foi retratado em inúmeras obras de ficção, bem como adaptações para cinema e televisão. Ele se tornou uma figura icônica do folclore japonês e continua sendo uma fonte de inspiração para muitas pessoas em busca de excelência, autodisciplina e sabedoria. É importante lembrar que, apesar de sua habilidade excepcional com a espada e sucesso em duelos, Miyamoto Musashi também valoriza a paz e a busca interior. Ele não era apenas um guerreiro, mas também um pensador profundo e um homem que buscava aperfeiçoar a si mesmo em todas as dimensões da vida. Essa rica combinação de habilidades o torna um personagem fascinante na história japonesa e mundial. Falaremos um pouco sobre a sua obra literária. No caso, o livro é dividido em 5 capítulos, cada um representando um anel, ou elemento da natureza. Cada anel abrange um aspecto específico da estratégia. E Musashi usa metáforas relacionadas com a terra, água, fogo, vento e o vazio para explicar seus conceitos. O livro da terra, Chinomaki. Esse capítulo aborda os fundamentos da estratégia e mentalidade do guerreiro. Musashi destaca a importância de entender a natureza e o contexto do campo de batalha e como adaptar-se às circunstâncias em constante mudança. Livro da água, Shin no Maki. Nesse capítulo, Musashi explica a importância da fluidez e a flexibilidade. Ele compara a água a uma estratégia que se deva adaptar-se às mudanças e fluir ao redor das resistências. O livro do fogo, Kanumaki. Aqui o autor discute a importância de entender a psicologia do inimigo e como usar a estratégia para perturbar a sua mente e tomar vantagem. Livro do vento, Fumaki. Musashi explora a ideia de velocidade e como se mover rapidamente para superar o inimigo ou aproveitar as oportunidades. Livro do vazio, Unomaki. O último capítulo trata do estado mental ideal do guerreiro, em que a mente se torna livre de pensamentos e emoções excessivas, permitindo a tomada de decisões rápidas e claras. O estilo de escrita de Musashi é conciso, poético e repleto de sabedoria prática. Ele enfatiza a necessidade de unir a mente e o corpo e a técnica em perfeita harmonia para se tornar um espadachim verdadeiramente habilidoso. Complementando a história de Miyamoto Musashi, vale destacar alguns aspectos adicionais de sua vida e legado. A jornada de busca pela maestria. Musashi era conhecido por sua busca implacável pela excelência e maestria nas artes marciais. Ele acreditava que a busca da perfeição em uma arte era, na verdade, a busca pela perfeição em si mesmo. Sua jornada de autodescoberta o levou a viajar pelo Japão, desafiando e duelando com outros espadachins famosos para testar suas habilidades e aprimorar sua técnica. Sua dedicação e determinação inspiraram muitos praticantes de artes marciais ao longo dos séculos. Arte e caligrafia.
Além de suas habilidades em esgrima, Musashi também se destacou como um talentoso artista e calígrafo. Suas obras de arte e caligrafia refletem sua compreensão da estética japonesa e sua capacidade de expressar a essência de suas experiências e ensinamentos em formas visuais. Filosofia de vida. Musashi era um filósofo prático e desenvolveu uma filosofia de vida baseada em suas experiências e reflexões. Ele enfatizou a importância de buscar a harmonia entre a mente e o corpo, adaptar-se às circunstâncias em constante mudança e viver com uma mentalidade de autodisciplina e autocontrole. Esses princípios têm sido aplicados não apenas nas artes marciais, mas também em muitas outras disciplinas. A influência na cultura popular. Ao longo dos anos, Miyamoto Musashi tem sido uma figura muito presente na cultura japonesa, em várias formas de mídia, além de representações literárias e cinematográficas. Ele também aparece em mangás, animes, videogames e outras formas de entretenimento. Sua imagem é frequentemente retratada como um samurai sábio, invencível, contribuindo para sua fama duradoura. Legado controverso. Apesar de ser celebrado como um herói e um exemplo de autodisciplina e maestria, o legado de Musashi também é alvo de algumas críticas. Alguns questionam a veracidade de certos aspectos de sua vida, como o número exato de duelos que ele participou, enquanto outros apontam para suas ações em combate como sendo brutais e implacáveis. A natureza dos duelos e conflitos naquela época muitas vezes estavam enraizados em rivalidades pessoais ou rivalidades regionais, e, portanto, é importante considerar o contexto histórico em que ele viveu. Realmente pouco se sabe de sua história, mas podemos dizer que um legado gigantesco foi criado por esse personagem. Podem ter até relatos mais ou menos fantasiosos. No geral, a história tem seu fundamento. Infelizmente, a época desse personagem foi nebulosa, no sentido histórico eu digo, com alguns tratados e depoimentos, sendo carente de documentações. Espero que vocês tenham gostado. O foco desse vídeo é falar um pouco da história de Miyamoto Musashi, mas focando na sua filosofia e outras qualidades. Deixe o seu comentário e se gostou ou não. Compartilhe se possível, isso ajuda o canal a crescer e ampliar e melhorar o nosso conteúdo. Fiquem com Deus e até breve.